Quem mora em condomínio sabe que é preciso ter uma boa dose de tolerância para se relacionar com vizinhos. Alguns embates extrapolam e vão parar na justiça. Para evitar problemas, é importante conhecer as regras internas de cada prédio e também a legislação. A tarefa de dividir igualmente o direito de posse e uso do mesmo espaço às vezes se complica. A chance de vizinhos se estranharem aumenta proporcionalmente ao tamanho do condomínio. E não é incomum acessos de intolerância e falta de bom senso. Neste vídeo divulgado na internet, repare no comportamento do morador que encontra dificuldade para estacionar e, de repente, resolve abrir mais espaço. Daniele e a irmã mal tinham se mudado para o apartamento e já receberam a primeira multa. O barulho de um grupo de amigos na inauguração da casa nova incomodou moradores mais próximos. Elas ficaram surpresas com o procedimento da administração do prédio. Nessa reunião a gente excedeu o barulho um pouco, passou das 10. E no dia seguinte a gente ficou sabendo que os moradores reclamaram do barulho para o síndico. Reclamaram do barulho e aí a gente já, em vez de sermos notificadas, já recebemos a multa por causa do barulho excedido depois das 10. E aí eu fui questionar o porquê dessa multa, sendo que a gente não morava aqui antes, a gente nunca tinha sido multada, nunca tinha sido notificado de nenhum problema, quando o síndico falou que o morador anterior já tinha sido notificado algumas vezes, e aí ele quis aplicar a multa pela unidade e não pelo morador. Ele teria que ser notificado para que ele tivesse a ampla defesa e o contraditório. E a arguição de defesa dele seria simples. Quem descumpriu a lei do silêncio, quem descumpriu a norma regimental, foi uma outra pessoa que eu já excluí da vida condominial dessa edificação. Então, provavelmente, o síndico não iria aplicar esse tipo de multa. Existe uma legislação para tratar de questões condominiais. A Lei 4.591 de dezembro de 1964 é antiga, mas definiu pontos importantes como multa e destituição do síndico. O Código Civil se encarregou de atualizar outras regras. Mas tribunais de justiça do país têm entendimentos diferentes quanto ao vigor da Lei de 1964 e do Código Civil de 2002. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, entende que estão totalmente revogados os primeiros 27 artigos da Lei de 1964. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende que as duas leis convivem em harmonia, mas quando há conflito, prevalece o Código Civil. Antes, para se retirar o síndico do comando, 2/3 dos moradores com direito a voto teriam que concordar. Hoje é preciso haver concordância da maioria absoluta. Outro exemplo, a lei de 64 fixava em até 20% o valor de multa por atraso no pagamento da taxa de condomínio. Atualmente, essa multa pode chegar a 10 vezes o valor da taxa. Daniele conta que a multa pelo barulho se transformou numa bola de neve. Por considerá-la injusta, recorreu à conciliação e deu certo. Mas agora, com a dívida quitada com o condomínio, ela não quer saber mais de nenhuma comemoração em apartamento. Agora vai ficar sem festa porque para evitar desgaste, né? Já teve esse desgaste, então se quiser fazer uma festa, eu vou para um bar, vou para um outro lugar que daí vai ser melhor, não vai ter mais problema, dor de cabeça. O Código Civil é de 2002, mas entrou em vigor só em 2003. Ele tem 27 artigos que tratam sobre a vida em condomínios e eles não podem se chocar com as leis federais, estaduais ou municipais. E algumas regras de convivência devem ser respeitadas de acordo com as normas. Uma delas é que os moradores não podem ser obrigados a carregar o cachorro no colo, porque fere o direito de propriedade das pessoas e o direito de ir e vir. Portanto, além de ficar atento às normas, é preciso, antes de qualquer coisa, estar disposto a conviver bem em comunidade. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a advogada Liliane Tomás, que é especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutora. A gente viu na reportagem da Carolina, mostrando já essas dificuldades, às vezes, da pessoa que mora em um condomínio, vai para outro, tem outras regras, né? Também tem a legislação aí, o Código Civil, que também rege esse assunto. Quais são as leis, quais são as regras que regem a convivência em condomínio? Cada um tem a sua? A gente tem uma legislação muito grande que rege os condomínios, né? Antigamente, antes do novo Código Civil, tinha uma lei específica, que é a 4591 de 64,
que regia principalmente as relações do condomínio, a criação dele. Com o novo Código Civil de 2003, eu diria que essa é a legislação farol dentre diversas outras que rege o condomínio. A convenção do condomínio, ela tem uma natureza jurídica também? A convenção é um ato-norma, né? É uma natureza jurídica de ato-norma. Tem alguns doutrinadores que há uma discussão a respeito da natureza contratual, mas a que prevalece é de que é um ato-norma devido à sua qualidade institucional. Quando a gente tem uma legislação, né, federal, o Código Civil, que trata do tema, e também tem as regras aí do condomínio, como fazer para uma não chocar com a outra? Via de regra, você tem o Código Civil, ele coloca obrigações esparsas, né? E a especificidade para cada condomínio ela é regulada pela convenção. É ela a norma maior dentro do condomínio, que rege a relação entre o condomínio e condôminos, por exemplo. Então, você tem o Código Civil coloca situações gerais e os condôminos, numa assembleia, eles podem decidir por deixá-la mais restritiva em relação àquela geral, por exemplo. Uma convenção, ela pode ser questionada ali dentro do condomínio por outros condôminos que não aceitam, por exemplo? Pode sim. Se essa convenção ela foi constituída com algum vício formal ou em seu conteúdo tiver algum vício material em relação ao conteúdo e não só à forma, pode sim ser questionado. Se não tiver de acordo com a convenção ou de acordo com o Código Civil, pode ser questionado e afastado da cláusula ou até a convenção inteira se tiver um vício formal insanável, por exemplo. Doutora, a gente viu aí um exemplo na reportagem, né, de uma condômina que entrou aí no condomínio, ela alugou um apartamento e não sabia das regras, ela não sabia que depois das 10 ela não poderia fazer barulho. Apesar de ser uma norma bastante simples, bastante comum nos condomínios, ela tem que ser avisada de todas as normas. Como é que a pessoa aluga um apartamento, ela tem que ter acesso àquelas regras, ela pede? Ou é dever também do próprio condomínio informar a pessoa que está se mudando? É dever da pessoa que está num condomínio, quando ela entra, ou como proprietário, como inquilino, que procure essas regras para tirar todas as dúvidas e não ter nenhum tipo de eventual transtorno como esse, de não saber especificamente quais são as regras. O que é muito comum é quando você usar o bom senso de sempre haver uma notificação, ou até verbal, ou escrita antes de qualquer multa, né? Para que a pessoa não possa alegar isso, o desconhecimento de alguma regra específica. Então, se tem um fato eventual como esse, do barulho, o certo é geralmente o síndico ligar e avisar, olha, tem uma regra, não pode fazer isso e gostaríamos que você cessasse. Aí a pessoa, a partir desse momento que tem inequívoco conhecimento daquela regra, ela já poderia depois, numa outra oportunidade, já ser multada, digamos assim. Uma questão muito comum nos condomínios também é em relação aos animais de estimação. Se a pessoa tem um animal de estimação, muda para um condomínio, aí acerta tudo com a imobiliária, assina o contrato e não foi informada de que não poderia levar um animal. E daí ela muda e descobre que ela, depois de ter assinado tudo, não pode ter um animal. Como é que fica essa questão? Porque realmente ela tem um animal de estimação e não foi informada que ali poderia ou não ter e já está com esse contrato assinado. Isso é um problema enorme, porque isso tem que ser visto antes de assinar o contrato, para que não haja esse tipo de transtorno. E ela não pode, por exemplo, mudar as regras sem passar antes por uma convenção. Então, ela tem duas opções: ou rescindir o contrato, porque não foi informado pelo vendedor antes desse problema, ou ela tem possibilidade de colocar numa assembleia, pedir para que seja aprovada a possibilidade dela ter aquele animal de estimação naquele condomínio, que pode ser aceito, pode ser aprovado pela maioria. A maioria dos condôminos vão ser previamente convocados para essa situação, para analisar esse fato específico e podem aprovar, inclusive, uma alteração da convenção ou alteração do regimento, dependendo aonde está prevista essa norma, se na convenção ou se no regimento interno. Quer dizer, tirar todas as dúvidas antes de formalizar tudo é fundamental. Antes de comprar seria o ideal. E em relação ao pagamento do condomínio, os inadimplentes, hoje é permitido que eles sejam negativados junto a alguns órgãos de defesa do consumidor ou melhor, órgãos de proteção ao crédito? Nós tivemos uma alteração na legislação recentemente, que é o novo Código de Processo Civil, que trata isso de uma forma mais específica e que leva à possibilidade, por exemplo, do condomínio cobrar com mais antecedência, porque a gente via situações de ficar dívidas impagáveis e as pessoas perderem as suas casas. Então, ele incentiva o novo Código Civil que essa promoção da execução ou da cobrança se dê já a partir do primeiro, do terceiro mês após a inadimplência, que a pessoa possa ser notificada dessa dívida num valor ainda pequeno, porque quando você deixa passar 2, 3 anos para que você executar,
a dívida fica impagável e a pessoa às vezes perde a organização financeira e tem um problema. Então, com base nesse novo Código de Processo Civil, pode, a partir da promoção da execução judicial, inscrever, pedir para o próprio magistrado oficiar os órgãos de inscrição de nome junto ao Serasa, por exemplo. Uma outra questão muito comum em condomínio são as obras, tanto aquelas realizadas dentro do apartamento da pessoa, como as obras que são comunitárias ali, né, que fazem parte do condomínio. Vamos falar primeiro das obras dentro de casa. Elas têm que ser comunicadas com antecedência para não atrapalhar as regras ali do condomínio? Tem hora para isso também? E essa questão específica de comunicar o condomínio tem que estar regida na convenção. Então, pode ter convenção que exige uma prévia comunicação ao condomínio antes de realizar alguma obra interna e pode ser omissa nesse sentido. Então, não há uma regra específica, porque vai depender do que está na convenção em relação à parte interna. O que a pessoa teria que respeitar seriam os barulhos, porque independentemente de estar na convenção do condomínio ou não, você tem legislação local, por exemplo, no Distrito Federal, municipais, que fala até que horas você pode ter tipo de barulho, até o volume dos decibéis que você pode alcançar. Então, independentemente de estar omisso ou não essa questão do barulho na convenção, você tem legislações que impediria a pessoa, por exemplo, de extrapolar o horário e daria sossego, porque você tem que preservar o sossego dos vizinhos também. Com certeza. Obrigada, doutora, pela entrevista. Eu conversei com Liliane Tomás, que é advogada, que é especialista em direito imobiliário, conversou com a gente a respeito das regras de condomínio, tão comuns, né? As dúvidas a esse respeito. Obrigada, doutora. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima.